Então eu diria, a creche é uma contribuição também da igreja metodista. E igreja, educação, ação social, tudo isso é visando o ser humano de forma integral. O ser humano precisa de ser valorizado. Nossa sociedade precisa de ser uma sociedade mais humana. Para isso precisamos de resgatar em nós o que há de humano, né? Aquilo, em termos teológicos, eu diria o seguinte: a Bíblia diz que somos a imagem e semelhança de Deus, né? Eu diria que nós precisamos de resgatar em nós um pouco disso, né? De restaurar em nós. Eu tive uma experiência no ano passado de uma enfermidade que mexeu muito comigo. Eu fiquei na UTI um tempo, né? Fiquei 13 dias na UTI. Então foi um espaço de muita reflexão para mim. E uma das coisas que eu aprendi foi ver a ação de Deus, a ação do espiritual no humano, no material, né? Num dos momentos eu disse que o Salmo 90, que diz que os anjos do Senhor nos acompanham, nos acolhem, né? Eu disse, olha, para mim os anjos que Deus enviou foram os enfermeiros, porque no meu momento mais tenso, momento mesmo difícil, eu senti no carinho, no toque, no olhar, na alocução, né, de cada enfermeiro, médico que cuidou de mim, o cuidado de Deus. E eu diria que o que nós precisamos de resgatar em nós, essa imagem de Deus, que não nos transforma em seres espiritualizados, mas em seres mais humanos. Porque quando Deus nos criou, Ele nos criou humano. Então, se estamos restaurando nossa imagem de Deus, estamos nos tornando mais humanos. E eu acho que a igreja, ela prega isso, né? Ela apresenta isso. E a nossa sociedade precisa, né? Desse resgatar, desse restaurar do humano, do projeto de Deus na vida das pessoas. E a igreja metodista, ela valoriza muito isso. No mundo onde religião às vezes virou mercado, onde é importante trabalhar a religião de forma mágica, uma mensagem como essa não tem muita graça, né? Ela não tem poder sobre as pessoas, ela não tem magia sobre as pessoas. Mas eu diria que o valor dessa mensagem, o valor disso que a Bíblia Sagrada apresenta, que é de restauração do ser humano, para que ele seja humano e valorize o outro como ser humano. Essa é a grande chamada de Deus para toda a sociedade. E a Igreja Metodista, se não tem feito, pelo menos precisamos fazer mais isso. Acontece das pessoas, às vezes, elas ficarem se preparando, né? Aliás, um dia eu ouvi o senhor falar sobre isso, a pessoa fica se preparando para a vida eterna e esquece dessa vida atual, daquilo que ela pode estar fazendo, para o bem dos outros, inclusive. Na realidade, isso não é algo da nossa sociedade apenas, né? Isso começou lá atrás. Se olharmos os movimentos monásticos, já no primeiro e segundo século, né, nós já tínhamos esses movimentos onde as pessoas se retiravam da vida, da sociedade, dizendo, eu preciso de ficar mais santo, porque é sendo mais santo que eu vou para o céu, e aí eu vou poder interceder, vou poder orar, vou poder rezar, para que outras pessoas se salvem. Mas quando nós olhamos para a espiritualidade de Jesus, é uma espiritualidade encarnada, né? É uma espiritualidade do meio do povo. Pelo contrário, Jesus vai no meio das prostitutas, Jesus vai no meio daqueles que bebiam, no meio daqueles que cobravam impostos. Imagina só para um judeu olhar para o seu colega que era judeu, mas trabalhava para o Império Romano como cobrador de impostos. Ele vê Jesus sentado com ele, falando, mas Jesus é amigo desse cara que cobra
o imposto da gente para dar lá para o Império Romano. Jesus, ele está no meio desse povo. Então não é uma espiritualidade desencarnada, uma espiritualidade do escondido, uma espiritualização do humano. Pelo contrário, a espiritualidade bíblica, a espiritualidade cristã, firmada em Jesus de Nazaré, é a espiritualidade do pé no chão, sabe, da caminhada no meio da sociedade, do reconhecimento do outro, o reconhecimento da necessidade do outro, o reconhecimento de que temos limites. Uma das nossas dificuldades é que às vezes nós somos muito light em nos autoavaliarmos, mas somos pesados e duros quando avaliamos o outro. E nós precisamos de reconhecer que o outro tem limites, assim como nós temos nossos limites. E Jesus, ele olhava por aí, ele via a necessidade do outro como ser humano, e ele cuidava da pessoa, sabendo que a vida dela estava começando ali, no relacionamento com Deus, e aquilo ali ia transcender para a vida eterna. Não era um pós-morte, mas algo que começava aqui e agora.